Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã, seguidor, amiga da comunidade católica Obra de Amor, que juntos, hoje, mais uma vez, possamos meditar essa palavra do Senhor, que para nós que cremos, essa palavra é sinal de esperança, para que o nosso coração seja alimentado, abastecido, fortalecido com essa verdade com a qual o Senhor nos presenteia. Ó bom Deus, inflame em nós o carisma missionário para que possamos perseguir a terra seguindo os passos de Jesus. Que o Senhor nos faça verdadeiros missionários e que nós possamos ser semente boa para que possamos render bons frutos aonde o Senhor nos plantar. Hoje, sábado, terceira semana do Advento, onde nós esperamos essa vinda gloriosa do Senhor na sua encarnação, nesse mistério no qual nós vamos vivenciar essa presença plena de Cristo na história da humanidade e que também seja na história de cada uma de nossas vidas. Hoje, agora, vivo e verdadeiro. Não como uma lembrança ou como uma lenda, de jeito nenhum. E para dar ideia mesmo dessa autenticidade, da veracidade histórica daquilo que foi a ação concreta de Deus na história da humanidade e que, por consequência, na história de cada um de nós que nos abrimos a acreditar no Senhor, nós vamos meditar essa passagem que a liturgia da Santa Igreja nos indica como o Evangelho de hoje, sábado, da terceira semana do Advento. É o Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Nessa passagem, nós vemos a primeira genealogia de Jesus. Eu digo primeira porque em Lucas também tem a genealogia, e cada uma delas tem um significado muito particular. Aqui em Mateus, o Evangelho foi escrito para os judeus, para fundamentar a verdade revelada de uma maneira que o povo judeu pudesse compreender. Por isso que nessa genealogia começa com o pai mais longevo da fé, que é Abraão. Nesse trecho do Evangelho de São Mateus, essa genealogia começa em Abraão, que é o pai da fé. Já em Lucas, começa com Adão. E por que essa diferença? Porque aqui em Mateus se deseja demonstrar essa verdade, fundamentar essa verdade para os judeus. Nada melhor do que começar pelos principais alicerces, pilares da fé. Dentre eles, o mais antigo, que foi escolhido por primeiro, o pai da fé judaica, Abraão. Já em Lucas, começa desde Adão, porque a ideia, como é um evangelho voltado para os pagãos, os recém-convertidos, oriundos do paganismo, mostrar a ideia de que essa genealogia de Cristo vem desde Adão para mostrar a universalidade do alcance da ação da salvação de Deus. Lógico que essa universalidade vai se aprofundando aos poucos, mas é a ideia de que todos nós somos destinatários dos atos de Cristo. Mas tanto uma quanto a outra nos dá uma certeza muito importante. Nós temos verdadeiros sinais luminosos que nos indicam o caminho a ser seguido. Não sou eu, por minha própria capacidade, que vou definir qual caminho eu devo seguir, ou a maneira de compreender a Sagrada Escritura, ou de vivenciar minha fé como se eu estivesse inventando novamente a roda. Não. O Senhor nos dá, pelos faróis luminosos de nossos antecessores, um caminho seguro, para que seja trilhado. Lógico, aqui
há uma necessidade também de demonstrar que Jesus é algo real e concreto. Não é uma ideia, não é uma lenda, não é alguém que surgiu do nada como se fosse um mistério, como, entre aspas, Melquisedeque, que é uma figura tão importante que já demonstra a ordem do sacerdócio, a qual Jesus institui o sacerdócio pleno, o sacerdócio dotado de todo o poder, mas para mostrar que esse Jesus é real, é vivo, é fato histórico, gostando dele ou não. E a existência dos nossos antecessores, seja eles de linhagem sanguínea, sejam eles pelo nosso vínculo de fé, são tão importantes porque nos indicam o caminho para que possamos trilhar, tentando tornarmos mais maduros e mais amigos de Deus. Por isso que na igreja a tradição de se venerar os santos, não apenas santos que tiveram poderes extraordinários ou manifestações fora do comum. E na verdade essas manifestações não são a causa da santidade, eles são o efeito. A causa primordial da santidade é o amor que nós temos para com Deus. E quanto os santos amaram a Deus. E por isso são exemplos para nós até hoje. Sim, pedimos a intercessão deles, eles estão na presença do Pai, podem orar por nós, mas aqui na terra demonstra o amor pleno, o abandono pleno na misericórdia divina. E quantos nós aqui podemos vivenciar e experimentar a graça de nos orgulhar com antepassados que com certeza foram pessoas santas. Cito alguns exemplos, como a minha sogra, que no final da sua vida falava que estava indo à missa todos os dias para deixar tudo preparado. Como essa semente gerou bons frutos na minha esposa, Aline, mulher madura, de fibra, correta, firme. Como, de certa forma, muitos católicos, muitos de nós ficaram comovidos com a celebração da Páscoa de Monsenhor Jonas Abib. Quantas pessoas que não passaram por lá, quantas pessoas que foram atingidas por Deus através dele e da missão dele. Hoje, em especial, a Dona Cida, mãe do Marcão, fundador da comunidade Obra de Amor, ela que é considerada uma pré-fundadora, porque na verdade aquilo que o Senhor já foi suscitando e preparando para que fosse a realidade da ação de Deus na vida do Marcos, foi preparado já na vida da Dona Cida. Mulher simples, mas de uma sabedoria e de uma fé extrema. Como a Dona Cida tinha sede em estar na presença de Deus. E é esse estar na presença de Deus que foi tão sincera a busca que gerou tantos bons frutos na vida de seus filhos, Marcão, Samuel, Sueli, Rafael, e que continua transbordando na ação que o Senhor age pela vida deles na igreja. A comunidade católica, Obra de Amor, é um fruto disso. Como nós podemos nos alegrar por termos exemplos tão profundos? Esse Deus que é todo poderoso, fez toda a criação, escolhe pessoas que não são perfeitas, que têm suas limitações, mas apesar das suas limitações fizeram uma escolha na vida, deram prioridade a Deus. E por essa prioridade se rasgaram por inteiro no seu interior, para que houvesse uma verdadeira transformação ocasionada pelo próprio Espírito Santo. Quantas transformações, quanta conversão. E hoje nós devemos agradecer a Deus, porque essa genealogia, que é um exemplo daquilo que o Senhor fez na história da humanidade,
até chegar ao cume, ao ponto mais alto da revelação do plano de salvação do Senhor, que é a encarnação do Verbo, juntamente com a paixão, morte e ressurreição. Mas a encarnação demonstra que esse Deus Todo-Poderoso vem até nós, se iguala à nossa condição de criatura para nos elevar. E nos dá exemplos como os dos santos, que demonstram que apesar de toda e qualquer dificuldade, como é possível se abrir para amar a Deus. Devemos venerar, honrar os santos, não apenas por manifestações extraordinárias que muitos deles tiveram no decorrer da vida, mas tudo isso é consequência da intimidade pelo amor que se tem com nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos inspire na vida dos santos, pela vida dos santos, melhor dizendo, para que nós possamos seguir esse caminho que já está em muito iluminado pelo testemunho de fé e de doação, de abandono em Deus, que tantos e tantos santos deram ao longo da história. São Pedro, Santo André, São Tiago, São João, São Tiago Menor, São Filipe, São Simão, São Tomé, São Mateus, São Bartolomeu, São Judas Tadeu, os apóstolos, São Paulo, São Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Luzia, Santa Águida, Santa Cecília, São Francisco e Santa Clara de Assis, São Jerônimo, São João Paulo II e tantos outros que ainda estão no anonimato para nós, mas que já desfrutam da beleza do Senhor. Padre Léo, Monsenhor Jonas Abib, Dona Rosali, minha sogra, Dona Cida, a pré-fundadora. Nesse momento que nós agradeçamos a Deus pelo exemplo de tantos e tantos santos que estão muitas vezes próximos de nós e que ainda não reconhecemos, mas que o Senhor possa usar desses santos para nos fazer melhores e mais, possa lançar sementes de santidade para que um dia na genealogia dos cristãos futuros nós possamos estar lá, não por méritos, não por capacidade própria, mas lembrando que nós um dia, assim como esses santos que já passaram por essa vida, já celebraram sua Páscoa, nós também fizemos uma escolha, como vela, nos consumir, para que essa luz não fique apenas presa dentro de nós, mas possa irradiar para dissipar as trevas e atingir novos corações para o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu like, ative as notificações, siga a Comunidade Católica Obra de Amor nas redes sociais e que juntos possamos propagar a palavra como um sinal de esperança para nós e para o mundo inteiro. Um grande abraço. Deus abençoe.